Vale a pena trabalhar no Principal? Vale a pena eu sair do meu banco e ir para o alta renda do Bradesco? Quanto que ganha? Como é o dia a dia? Quais são os cargos? Bom, essas são uma das perguntas que eu mais respondo no meu direct sobre o Bradesco Principal. Muita gente com dúvida, né? Se vale a pena, se não vale a pena, se você está em algum outro momento de carreira e recebeu uma proposta, está repensando a carreira, quer sair de onde você está e ter uma oportunidade no Principal. Bom, se você respondeu e essas são das suas várias perguntas, eu fiz esse vídeo para poder te ajudar, para poder te orientar e mostrar tudo que você precisa saber sobre o Principal para você tomar a sua decisão, tá? E antes de a gente ir pro conteúdo, eu preciso te pedir um favor aqui, se inscrever no canal, onde eu vou colocar vários tipos de conteúdo como esse, sobre cargos, sobre segmentos, sobre carreira, para poder te ajudar a crescer no mercado financeiro e tomar decisões melhores, decisões mais pensadas e mais certeiras, tá? Eu quero também que você deixe o seu comentário, se tem alguma dúvida sobre o Principal, sobre a carreira, né, sobre algo que eu não pontuei nesse vídeo. Eu gostaria que você comentasse, também curtisse aqui para eu saber que você gostou desse vídeo, tá? E já sem delongas, vamos seguir aqui para o vídeo para a gente poder falar do Bradesco Principal, tá? Bradesco Principal é o alta renda do Bradesco, tá? Como vocês sabem muito bem. E foi a mudança de marca, né? O Bradesco, ao invés de ele colocar potência dentro do seu antigo alta renda, que era o Prime, ele decidiu criar uma marca nova. E logo quando eu vi isso, eu achei muito inteligente, né, essa estratégia, porque talvez teria que gastar bastante dinheiro para poder realmente revigorar a marca que já era vista abaixo dos seus concorrentes, do Personalité, do Select. E com o tempo, essa marca, o Prime, ela foi perdendo prestígio, né? Os próprios clientes foram vendo, eu falei, putz, não tem tanta competitividade. Os próprios colaboradores sentiam isso. Então, o Bradesco tomou uma decisão: vamos fazer algo novo, algo diferente, algo que seja Bradesco, mas que seja revolucionário dentro do alta renda. E não é à toa que se tornou a top 3 ali do alta renda, né, dentre vários outros mais desejados para se trabalhar. A gente vê gente do Santander, do Itaú, de cooperativa, do mercado realmente tomando a decisão de sair de onde está para ter essa oportunidade dentro do Principal. Fora vários, né, gerentes, assistentes do próprio Bradesco, fazendo essa migração de carreira, tá? Bom, seguindo aqui, eu quero falar um pouquinho do cliente primeiro, tá? Qual é o foco, né? E quais são os produtos foco, de necessidade, tá? Alavancas ali que você vai ter no dia a dia. Primeira coisa aqui é o padrão de mercado, né? Clientes investidores, a régua do Bradesco Principal é a partir de 300.000, e aí tem uma coisa que muda aqui até para carteira, tá? E clientes com renda superior a 25.000. A gente vê o Bradesco Principal subindo essa régua, né? E aí não é qualquer cliente que vai ter o perfil com uma renda superior a 25.000 ou essa carteira de investimento superior a 300.000. Então, o Bradesco ele sobe a régua para estar com o cliente certo. Segmentar a base dele, de quem estava no Prime, quem estava meio ali no antigo top tier, ou de repente private. Não, vamos colocar aqui tudo dentro desse segmento, segmento alta renda. A gente vai fazer os nossos escritórios. Então, é o cliente com esse perfil aqui, dessa forma, para ele poder estar dentro desse segmento, sendo atendido por um dos gerentes e de repente até por você. Tá, qual que é o produto foco? Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 7 de julho de 2026 e, como qualquer alta renda, o grande produto foco aqui está sendo conquista de cliente, né? Trazer gente para a base, fazer o tombamento de contas dentro do Bradesco para quem estava no Prime, ter um perfil Principal para poder estar lá, ser convidado a conhecer o escritório, conhecer o gerente, conhecer toda a equipe de atendimento. Então, o produto foco hoje, né, é conquista de cliente. Não é à toa que a gente vê no Personalité colocando vários gerentes de conquista lá. Outro produto foco, e vai ser foco aqui, vai ser investimentos. Não é à toa que dentro da agência também tem especialistas de investimentos, tá? Dentro do Bradesco Principal para trabalhar junto com os gerentes. Então, trabalha em parceria. A gente vê isso dentro do Ion, né? Junto com o Personalité, mas cada um está em um lugar.
A galera, os gerentes estão dentro das agências físicas ou digitais do Personalité, já os especialistas estão dentro dos escritóriozinhos, sendo home office, né, aquele modelo híbrido, ou propriamente dentro do escritório. Então, no Bradesco Principal, você vai ver um grande foco em investimentos, crédito com garantia como padrão, como qualquer alta renda, e também seguros e sucessão patrimonial. Uma coisa importante para trazer sobre esses tipos de produtos aqui é que eles são produtos que o banco vê com um engajamento. Então, o cliente que ele tem investimentos, por exemplo, previdência, e ele toma crédito com garantia dessa previdência, ou ele faz o seguro, né, para a família dele ali, a chance desse cliente ele sair, né, para um concorrente, ela se torna muito menor, porque o banco ele vê como um produto de engajamento. Então, quanto mais o cliente ele gosta do banco, quanto mais o cliente ele gosta do atendimento, mais engajado ele está em ter esse tipo de produto. Porque, vamos ser sinceros, o seguro que vai proteger a sua família, a previdência que vai ajudar você ou a fazer ter investimentos para a sua aposentadoria lá no final, ou você usar a previdência como uma forma de diminuir a sua tributação, você não vai fazer o cada um em um lugar, você vai fazer onde você mais mexe, onde você tem mais segurança, onde você é melhor atendido. Então, quanto mais esse tipo de produto, mais o cliente tem conveniência em ter esse produto lá e dificilmente você vai perder esse cliente para o concorrente, tá? Falando aqui sobre as habilidades, tá? Nos cargos, principalmente de assistente. A maioria das entrevistas, principalmente por cargo de GNO, o banco ele está olhando quem já tem um perfil, quem já tem a cultura, quem tem essa visão de longo prazo da carreira. O que que eu quero dizer com isso? A cultura do banco, ela é uma, né? O Bradesco ele valoriza a longo prazo, valoriza pessoas que querem crescer, pessoas que estudam, pessoas que são mais estáveis do que pessoas instáveis, do que pessoas que não sabem o que querem, do que pessoas que talvez não tenham perfil para trabalhar no alta renda, pessoas que então, numa entrevista, você vai fazer, por exemplo, o cargo de GNO, eles não vão olhar, puxa, quanto que você é técnico, quanto você entende de investimentos, o quanto que você sabe de seguro, deixa eu fazer uma simulação aqui. Não é isso que o banco está procurando agora. Está procurando pessoas que têm a cultura do banco, que olha assim, poxa, pessoa responsável, uma pessoa que dá para confiar, que nosso cliente vai confiar. Então, vários GNOs que eu conversei e que eu conheço, que tiveram oportunidade, né, de ir para o Bradesco Principal, eles trouxeram muito isso para mim. Felipe, a conversa é muito mais para me conhecer, para saber quem eu sou, o que eu fiz, como foi minha carreira, para onde que eu fui, para onde que eu não fui, como que eu me atualizo no mercado, o que que eu estou estudando, né? Como que eu estou procurando me manter atualizado. Então, realmente é conhecer quem é essa pessoa. Falando que um pouco sobre soluções de problemas, o cargo de GNO você vai trabalhar como assistente, vai trabalhar ali também cuidando da parte operacional e vai também atender cliente, né? Então, o gestor, a gestora, os team leader estão procurando pessoas que saibam falar, que saibam resolver problemas, não vai ficar só esperando lá. Olha, se alguém pedir para eu fazer alguma coisa aqui, eu vou fazer. Não, se eu já entendi como funciona o dia a dia, qual que é a dinâmica, né, do escritório, da equipe, pô, eu já tô vou ser rápido, né. Eu tinha uma gestora que ela falou assim: "Felipe, rápido, rodinha no pé". E eu acho que é muito isso que você vai precisar ter para você dar conta da demanda do operacional, para você realmente dar suporte ali, para os gerentes e quando for possível atender esses clientes e tentar vender, porque é ali que vai ser a prova que você realmente está pronto para no futuro assumir uma carteira, para você ganhar uma promoção, que vai ser o seu próximo passo dentro de um escritório. De repente, um gerente um e assumir uma carteira e crescer no banco, e aí você fazer a sua carreira no futuro, tá? E aí, conhecimento técnico básico, você entender pelo menos como funciona o seguro, como funciona, por que que tem que ter seguro, né? Funciona.
basicamente ali uma carteira de investimentos, uma divisão de carteira, quais são os tipos de classes de ativo, né, entender sobre crédito com garantia, entender um pouco sobre previdência, porque se surgir uma pergunta ali, né, um pouquinho mais técnica, você vai saber responder. E também não adianta você ir pra alta renda e não saber: "Ah, eu não sei nada sobre investimento, eu não assisto nenhum morning call, eu não acompanho nada do mercado". Aí não dá, meu amigo. Você tem que estar acompanhando, porque se você quer ir para esse segmento, você já tem que estar, sabe, no mar, tem que estar nadando. Pô, eu não ainda não surfo, mas no mar eu já tô andando, né, nem que seja pegando uma onda no jacaré, eu tô pegando, nem que seja no bodyboard ali, eu tô pegando. Então, estuda, corre atrás desse conhecimento, porque eu nunca vi uma pessoa que estuda, né, se dar mal na vida. Para crescer na vida é sempre aquele velho ditado: "Estuda que você cresce", beleza? E agora a gente vai falar sobre as habilidades de gerentes, tá? Então, pô, aqui é a área comercial, então você precisa, ter uma habilidade comercial desenvolvida, tá? Então você vai trabalhar como gerente, seja um, 2 ou 3. Você precisa saber vender os produtos, você precisa saber vender o serviço, você precisa saber vender um banco, né? Então você vai precisar ter uma habilidade comercial já mais afiada, beleza? Saber sobre gestão de carteira, uma coisa muito importante, eles não vão te dar o cargo de gerente um se você nunca gerenciou uma carteira, tá? Tanto que eu vi gerentes Uniclass, gerente média renda do mercado e como assistente para o principal, tá, para ter essa oportunidade de entrar no alta renda, para depois, poxa, de um ano, fazer um bom trabalho, ser promovido e ter a sua carteira de gerente um. Dominar sobre seguro, sobre sucessão, então entender como funciona um seguro, né, quais são os apólices, entender como funciona, um ITCMD, o que é um ITCMD, entender como funciona uma hold, né, um cliente desse tamanho, pode ser que ele já tenha hold em uma das carteiras, entender como funciona, herança, então entender no básico isso, um pouquinho, para que você não, poxa, chegar um cliente já, eu já tenho hold, não preciso de seguro. Não, ele precisa de seguro, tá? Ah, Investimentos, entender como funciona produto, tá acompanhando o cenário econômico, tá entrando na TV ali, jornal, né, acompanhando o que está acontecendo, acompanhando índices econômicos. Pô, numa entrevista dessa, o gestor perguntar: "Beleza, você está acompanhando como o mercado?". "Pô, eu assisto o Morning Call", ótimo. "Qual que foi a principal notícia dessa semana? Qual que foi a última reunião do Copom?". Qual que foi a última reunião do Fed, né, que determina a taxa de juros americana? Como que foi? Não adianta você chegar e falar de boca para fora. Repetindo de novo, você quer trabalhar, você quer estar nesse segmento, você precisa gostar de fazer isso. Então você vai ter que acompanhar os índices econômicos, porque de repente o cliente, poxa, ele vai te reclamar: "Olha, você pediu para colocar o meu dinheiro num fundo específico, você pediu para eu comprar esse produto, essa dívida pública aqui, você pediu para eu comprar uma posição em ação, você falou para eu fazer tal coisa, e aí, o que está acontecendo?". Não é o tipo de cliente que você vai ter que ficar gaguejando ou enrolando ele. É um cliente que ele logo, rapidamente, ele vai entender se você está enrolando ele, se você está tentando só vender produto, e vai ter muita gente no mercado que vai querer esse cliente, tá? Então a gente tem centenas de outros players que estão concorrendo de igual para igual. Então você atender ele de qualquer jeito, ou você tentar enganar esse cliente, vai ser poucas as vezes que você vai conseguir fazer isso, tá? Então entender sobre produto, sobre cenário, asset allocation, entender como que funciona a montagem de uma carteira para os perfis de cliente, tá? Entender sobre VGBL, sobre PGBL. Então, pô, entender ali como que previdência, seja para realmente fazer uma reserva, né, para aposentadoria no futuro, ou de repente usar PGBL para poder ter uma dedução de imposto. Então é importante você conhecer isso. Mas, Felipe, eu não entendo quase nada disso. Então, são passos para trás que você vai ter que dar para você começar a estudar, se desenvolver e entender como funciona. Calma, parece que às vezes é um bicho de sete cabeças. Você só precisa começar a estudar. E se você minimamente você gosta, o conteúdo ele vai se encaixando muito rápido na sua cabeça, tá? E também, como eu disse, crédito com garantia, entender como funciona todas essas linhas, né? Entra no site do Bradesco Principal, entende quais são as linhas,
tá, que tem ali de crédito com garantia, se tem, crédito com garantia de imóvel, se tem só com garantia de investimentos, se tem como fazer o refinanciamento do próprio veículo e assim por diante. Então são oportunidades, tá. Isso, tá, é importante que você também saiba falar sobre ciclo de crédito, né, desde a concessão, da análise ali, da concessão do crédito e também da quitação desse crédito, beleza? Avançando aqui, eu gosto de trazer isso e assim, é um detalhe, tá, mas no Principal não se chama agências, tá, se chama escritórios. E o Bradesco decidiu tomar esse nome aqui, não só por parecer mais sofisticado, mas porque os profissionais, né, os gerentes, eles você vê aqui todo esse espaço bonito que eu visitei, esse escritório aqui é o lá da Faria Lima, né, o Principal JK, e você vê todo esse espaço aqui, os gerentes não trabalham aqui nesse sofá. Lá atrás, se você conseguir enxergar, ali tem um bar onde tem café, tem salgado. Então esse espaço aqui é o espaço de ambientação do cliente. Para trás existe uma retaguarda onde realmente tem um escritório, onde tem as mesas, onde tem os espaços, telefones, né, o espaço dos gerentes trabalharem e ao decorrer aí espalhado no escritório tem as salas de reunião. Então, lá dentro, o gerente trabalha como se estivesse realmente dentro do escritório, ligando, né, para os clientes, fazendo o giro da carteira e aqui dentro do escritório espaço para ter, esse relacionamento, para ter o atendimento, para ter essa geração de valor, de repente para tomar um café. Quando você vai ali para tomar o café, a barista, o barista, ele fala assim: "Olha, a gente tem esses cafés aqui, são 10 tipos de café e cada café é de uma parte do mundo, de um país. Eu já fui tomei do Japão, já tomei da Alemanha, se eu não me engano eu tomei um outro, da Bélgica também, não me recordo. Então são vários tipos de cafés ali, que é uma experiência diferente para o cliente. E aí, antes de a gente continuar aqui, eu vou pedir para você me seguir nas minhas redes sociais, se você ainda não me segue, conectar comigo lá no LinkedIn, me seguir no TikTok e também não deixar de se inscrever aqui no canal, que vai me ajudar bastante, beleza? Quais são os cargos que tem dentro do principal, tá? E aí eu coloquei de baixo para cima aqui, que são os principais que você mais vê dentro de praticamente todos os escritórios, tá? O gerente de encantamento, tá? O gerente, ele é um cargo de entrada, é um cargo que tá ali todos os dias, para poder dar esse suporte ao cliente, recepcionar e tudo mais. O cargo de GNO, que é como eu falei, que é o assistente, gerente um, gerente 2, gerente 3, o team leader e o head de escritório. Mas calma aí que eu vou explicar eles aqui com mais detalhes, tá? O gerente de encantamento é o cargo de entrada para quem tem lá seus 22, 23, 24, estourando seus 25, 26 anos, tá? É para quem, pô, acabou de terminar a faculdade, de repente ou ainda tá na faculdade no último ano e quer uma oportunidade no mercado financeiro, quer entrar, de repente, pô, tá procurando vaga de estágio, tá procurando vaga de assistente, alguma vaga de entrada dentro da área comercial dos bancos. E é essa vaga aqui, tá? Pô, o que que ele vai fazer? Ele lembra que eu mostrei lá atrás como funciona uma foto do escritório, né, todo esse espaço? O gerente de encantamento, ele vai ambientalizar o cliente quando ele chega para a reunião. Então, pô, marcou lá com o gerente uma reunião, sei lá, às 4 da tarde. O gerente de encantamento, ele tem essa lista aqui da reunião, né, que ele vai acompanhar. O que cliente que é? Sei lá, é o seu Felipe Cardoso. Pô, ele vai chegar que hora? 4 horas. Então ele vai estar atento ali na porta, se esse cliente chegar, ele recepciona ele. Se é um cliente novo, principalmente nesse momento que os clientes estão vindo do Prime, ou seja, o Bradesco está fazendo um trabalho para poder pegar essa pessoa do Prime, mudar a visão dele, mostrar essa roupagem de um escritório principal, você, ó, agora você tem um novo valor. E você olhar, caramba, eu tô dentro de outro banco praticamente. E essa é a ideia, é impactar, gerar valor para esse cliente que já ama o Bradesco, já gosta de ter conta, já gosta de ser cliente Bradesco, ele continue ainda mais encantado por esse segmento. Então ele vai fazer ali a gestão, né, das salas,
ele vai cuidar do NPS, vai apresentar o escritório, como eu trouxe para vocês, mostrar tudo como funciona, né. Poxa, deixar ele tomando café ali, se ele quer tomar um café, oferecer algo para ele, "Poxa, você quer ir no banheiro?", quer alguma coisa assim. Então, com o gerente de encantamento, o engajamento, né, o valor, a percepção do cliente, ele já começa desde a porta. Não é ele que abre a porta, normalmente é o gerente de encantamento, ele já vem ali, abre a porta, recepciona, já dá um sorriso, né, já leva ele para conhecer o escritório. Então é um cargo importante de entrada, se você quer ter essa oportunidade, se você tem mais ou menos essa faixa de idade que eu trouxe para você, e fora que é um segmento diferente. Uma coisa importante para te trazer é que ele entra um pouco mais tarde, porque o escritório principal, ele vai até às 7 da noite, tá. Então ele não fecha às 6, ele vai até às 7, tem esse horário estendido, tá, e ele é aberto para cliente até às 7. Por quê? Esse cliente normalmente pode ser um médico, ele é um empresário, é alguém que normalmente a vida dele é corrida, né, e ele não quer, poxa, correr até um banco até 4 da tarde, parar a vida dele, parar as tarefas dele. Não, ele tem tranquilidade, de repente, de sair da clínica, sair da empresa dele, sair da onde ele estiver, para ele poder ser bem atendido no escritório principal, tá? Avançando aqui, um dos cargos que eu vejo mais perguntas aqui, que é o cargo de GNO, né, que ele é um assistente ali dentro, né, mas ele faz a parte operacional. Vou falar assim: "Nossa, Felipe, mas vai cuidar de um monte de caixa eletrônico?" Não, o Bradesco Principal tem 2 caixas eletrônicos no máximo, e normalmente é um caixa eletrônico que é para dinheiro real, né, e outro que é para dólar, para euro. Então, praticamente os clientes não vão lá para sacar. Então a demanda para o operacional desse tipo de caixa eletrônico é praticamente baixa, né. O operacional é outro, é documentação, despacho de documento, e ele vai trabalhar ali também como o braço direito dos gerentes, tá. Então ele vai trabalhar ali dando suporte ao atendimento, dando suporte, tá, às vezes a agenda, para poder marcar a agenda com o cliente, às vezes, pô, ele já está ocupado com um outro cliente, ele faz essa retaguarda, atende, né, trabalhando como backup do gerente. E quando você tem a oportunidade de falar com o cliente, é importante que o GNO tente fazer algum tipo de negócio, né. Se ele está ali, teve abertura, ele conversou com o cliente, de repente vender um cartão, de repente eu vou vender um produto um pouco mais simples ali, mas demonstrou essa atitude, cara, vai ser totalmente o diferencial. É importante dizer que sendo no Bradesco, sendo no Itaú, sendo no Santander, seja onde for, é cargo comercial, é na área comercial, tem que ter veia comercial, tem que ter pegada comercial, porque tá ali para vender produtos e serviços, tá ali para poder atender bem o cliente, tá ali para gerar valor. Então, não adianta você falar assim: "Ah, eu quero um cargo que esteja no comercial e não tenha meta". Isso não existe em lugar nenhum do mundo. É comercial? Vai ter meta e não tem jeito, tá? Ah, Hoje o salário, né, em média ali do GNO tá mais ou menos 7.000, que é praticamente um salário de um gerente Uniclass, mais a PLR média ali tá em torno de 8.000 por semestre, tá. Então, como eu disse, é um cargo que não tem carteira, é um cargo que ele vai receber a PLR em cima do salário e em cima do resultado do banco, por isso é um pouco menor, beleza? Falando sobre o cargo de gerente P1, né, famoso P1, é o cargo também que muita pergunta, muita gente vindo do mercado para esse cargo aqui, tá. Então ele gerencia as carteiras com a renda superior, tá, a 25.000. Então, o gerente P1 não é aquele cara que vai ter, puxa, uma carteira com vários investidores, tá. O Bradesco, ele separou que o P1 ele vai ter esses clientes com essa renda. Se ele tem 100, se ele tem 50, não importa quando ele tem investimentos. Se ele tem a renda ali superior a 25, ele está apto a estar no Principal, está apto a ter o atendimento do gerente P1, tá. O salário médio tá entre 10 a 11.000, tá, e a variável média, tá, que a galera tá me enviando quando eu faço lá no meu Instagram, todo semestre, os valores da PLR, entre 40 a 50.000, tá. O valor oficial que o Bradesco traz é que ele pode ganhar ali em média, 50.000 no ano, porém é um valor que pode ir até 150%, dependendo da produção, dependendo do que ele está fazendo, produção do escritório e assim por diante. Então, o que a galera tá fazendo já é superior, né, a esses 100%
então a galera tá fazendo em torno ali de 100 no ano, tá, de variável dentro do P1. Bom, antes de a gente passar para o P2, o P3 e os outros cargos, muitas pessoas perguntam: "Felipe, como que eu vou me preparar para esses cargos? Como que eu vou fazer para participar de uma entrevista?". Bom, a gente tem a Vértice. A Vértice é a nossa escola, tá, de treinamento para profissionais que querem crescer e querem chegar muito mais longe no mercado financeiro. A Vértice, ela tem alguns meses, ela ainda é nova aqui enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas ela já cresce, né, com bastante, fome e vontade de ajudar você, né, com como se preparar para a entrevista, com vários outros tipos de treinamento. A gente tem treinamento de câmbio, a gente tem treinamento de seguro. Se você de repente entende como funciona uma carteira, mas não entende seguro, a gente tem treinamento para você. E eu vou deixar aqui o nosso site, os nossos links de curso aqui na descrição. Então, se você quer uma preparação, que vai te ajudar para esse próximo passo, conte com a gente, conte com a Vértice Academy, beleza? Vamos falar aqui agora do gerente P2, tá? Bom, gerente de relacionamento também, tá? Só que a diferença aqui do P2 é que ele cuida de clientes já com a carteira de investimentos superior a 300 mil até 1 milhão. Então, se esse cliente tem com a renda superior, obviamente, mas ele tem uma carteira a partir de 300 mil, ou seja, é um cliente investidor, ele vai estar com o gerente P2, tá? E aí, esse gerente é legal que ele vai trabalhar do lado junto com o especialista 2, tá? Eu esqueci de falar lá do P1, deixa eu voltar aqui. O P1 ele trabalha com um especialista também, só que um especialista atende 2 P1, tá. Já sendo diferente lá do P2, é um para um. Então quando você tem já esse cliente com um perfil investidor, já com esse volume maior de carteira, ele já coloca o especialista mais experiente e apenas um para um. Ou seja, vai ser seu braço direito ali para rever carteira de cliente, para poder marcar reunião, para realmente refazer carteira ou fazer um reposicionamento ali dos ativos conforme, né, sei lá, algum posicionamento, uma call do banco ou algum movimento acontecendo no mercado. É importante ele se desfazer de uma posição, entrar em uma posição diferente. Poxa, enfim. Então o gerente, P2 ele vai ter o suporte do especialista 2 ali junto com ele, tá. O salário médio tá em torno ali de 12 mil, tá, entre 11 e 12 mil, e a variável média acima de 50 mil. Do P2 eu não recebi essa variável, tá, no meu direct, eu falei assim: "Pô, tá todo mundo recebendo esse valor aqui". Então, qual que é a regra aqui que o banco divulga? É uma variável anual de até 70 mil no 100%. Porém, como eu trouxe para vocês, pode ir até 150 esses 70 mil. Então, eu vou colocar aqui a partir de 50 mil por semestre, porque pelo menos tem que estar fazendo mais do que o P1. Avançando aqui, aí é o P3. E aí ele é parecido com um gerente high do Personité, ele é um pré-private, tá? Porque o private do Bradesco, ele já é a partir de 10 milhões, você já consegue fazer essa migração para o private do Bradesco. Então ele está atendendo os clientes que têm maior volume de investimentos, de 1 até 10 milhões, tá? O salário médio está em torno de 14 mil, tá? E uma variável superior a 80. Qual que é a regra aqui que o Bradesco traz? O P3, né, batendo 100% da linha, ele pode fazer até 100 mil ano, tá? Porém, vai até 150 mil. Então, ele pode aumentar muito esse valor, tá? Ter uma escala muito maior. E aqui já é um nível de conhecimento muito maior. Muitos profissionais que estão aqui no P3, eles já têm CFP ou estão tirando o CFP. Então, são profissionais que têm uma jornada mais longa já dentro do alta renda. Então, não adianta, puxa, eu quero sair do Uniclass, eu quero já ir para o P3. Eu sou gerente, tal coisa aqui no Santander, eu quero P3. Não, aqui a régua é muito mais alta. Então, dificilmente trouxe gente do mercado, foi algumas posições e trouxe pessoas já bem mais experientes para ocupar esse cargo de P3. Então, se você tá no Uniclass, você tá em outro cargo, vamos começar lá no assistente ou de repente o P1. E aí você vai ganhando esse crescimento ao longo da sua jornada, tá?
E aí uma coisa que eu trouxe a título de conhecimento para vocês, dentro dos escritórios, eh normalmente em agência, né, você costuma ver, tem o gerente geral, aí tem os gerentes de carteira e os AN, né, a galera ali do atendimento. No Principal, montou uma estrutura diferente, tá? Então tem os team leaders, é como se eles fossem os gerentes gerais, e aí abaixo dele tem os P1, alguns têm P1 e P2, outros, né, tem só o P3, outros têm o P2 e P3 misturado. E aí depende do tamanho da agência, depende da necessidade da agência, quantos P1, P2, P3 tem, quantos team leaders tem. Então isso aqui ele vai variando de cada escritório, tá? Mas o que é legal, é bacana saber que eles são os gerentes gerais, que aí tem o head do escritório, que é ali como se fosse os regionais, tá? Então o head do escritório, ele acaba sendo responsável pelo team leader e obviamente por todo o escritório, tá? Então, um título aí de curiosidade para vocês entender. E aí, acima do head, tem os superintendentes, né? Que aí é Ricardo Lovo, Michele Menarque e vários outros que estão compondo o time, tá? Eh, e aí talvez você pergunte: "Pô, Felipe, o principal é para mim?", tá? Aí a pergunta que eu faço para você é: você se vê nessa cultura do Bradesco Principal, desse estilo de escritório, desse estilo de atendimento, um atendimento mais rebuscado? Uma coisa que eu não trouxe aqui para vocês, mas todo mundo que entra no Principal, ele passa pelo menos um mês de treinamento, de onboard, né, que o próprio Bradesco produz com parceiros e outros com ele mesmo, sobre etiqueta, sobre atendimento de alto padrão, treinamento de vendas, treinamento de atendimento no dia a dia. O por que que tem essa cor, por que que tem esse carpete, por que que tem esse tipo de decoração, quem que assina essa decoração aqui, quem é o nosso cliente, qual é o perfil do nosso cliente, entender mais sobre viagem. Tem um treinamento muito robusto, né, baita treinamento que vai te ajudar a entender como funciona. Então, a partir disso, você se vê nessa cultura, você se vê no alta renda, de repente você está ainda pensando qual segmento você vai, se vai para uma PJ, se vai para uma área de investimentos, se vai de repente para uma área interna do banco, né, uma área mais operacional. Então entender se a área comercial é para você, se é a cultura, se o alta renda, atender esse tipo de cliente, né, ah, você se vê atuando, falando de seguro, de sucessão patrimonial, falando de previdência, falando de carteira de investimentos, olhando o mercado financeiro todos os dias, as notícias, né, você se vê futuro na sua carreira, pô, eu me vejo fazendo isso 5, 10 anos, crescendo, atendendo clientes maiores, carteiras maiores, e você se vê fazendo isso no Bradesco por mais 5 anos, pelo menos, porque, a gente tem que tomar cuidado para não estar procurando uma ocupação, e às vezes a gente está procurando uma ocupação sofisticada. "Nossa, o meu escritório é bonito lá, imagina eu trabalhando lá", mas eu me vejo fazendo isso? Porque turma, uma coisa é você fazer ir lá para o escritório uma vez, 2 vezes, uma semana, um mês. Uma outra coisa é você 1 ano, 2 anos e tá atendendo esse tipo de cliente, vendendo esses produtos. E cara, é muito bom, mas se você não gosta, pode ser aterrorizante. Então entender como funcionam essas soluções para você se ver aonde você cresce no Bradesco, se você quer esse crescimento do Bradesco, nos próximos 5 anos, quem você vai se tornar e estando dentro do Bradesco. Então essa visão de próximo passo para você. E aí eu quero dar um ponto de alerta aqui, pra gente estar vendo esse segmento aqui, falando sobre o Bradesco Principal, o quanto que ele cresceu, o quanto que ele abriu de escritório e ainda vai abrir em 2026, eu acho que em 2027 ainda continua abrindo pelo Brasil. E aí vai o alerta, porque a gente viu muita agência do varejo fechar, a gente viu muita gente ser demitida, infelizmente, do varejo, né? Muitos cargos diminuírem no varejo e aumentar no alta renda, né? Porque o Bradesco Principal ampliou vários escritórios, né? Antes você tinha o Prime, antes você tinha ah, as agências do Prime, agora você tem agências só do Principal,
né, agência com 20, com 30, eu vi agência com mais de 40 profissionais, né, escritórios com mais de 40 profissionais trabalhando. Então aumentou essa quantidade de profissionais, mas nesse meio, gente, eu falei em outros vídeos para vocês dessa expansão também do Personalitem, carteiras builder, né, gerente de conquista, muito mais oportunidade do na metade do ano passado para cá, foram quase 1.000 novas posições dentro só do Personalité, fora novos profissionais dentro do Principal, fora outros alta renda, o que o Safra está contratando, cooperativas. Então a gente vê essas posições, aumentando dentro do segmento onde precisa de profissionais que são mais especialistas e menos generalistas, ou seja, menos pessoas que são rasas em vários assuntos e pessoas que são mais específicas nos assuntos. "Ah, eu sei um pouquinho de PJ, eu sei um pouquinho de seguro, eu sei um pouquinho, de crédito, eu sei um pouquinho de consigna". Não, eu sei muito bem sobre crédito, eu sei muito bem sobre investimentos, eu domino previdência, eu entendo como funciona, uma sucessão patrimonial, eu domino seguro. O cliente vem falar que a gente consegue fazer uma simulação, junto com as ferramentas aqui do banco, eu consigo orientar ele. Se é para montar uma hold, eu não vou montar, mas eu vou indicar um advogado, ou eu vou falar para ele falar com o advogado dele para procurar um serviço que monte uma hold para ele, para a família dele. Se a gente falar sobre testamento, eu sei como funciona um testamento, simples, né? Tradicional, então, são mais pessoas especialistas que estão mais aprofundadas nos temas, nos produtos, nos serviços, nas soluções que esse segmento precisa. E a mesma coisa na PJ, ampliação na PJ. Já trouxe vídeo para vocês que o Bradesco, né, também está ampliando, está remoldando o seu Bradesco Empresas. Então a gente vai ver um banco muito mais forte, a gente vai ver segmentos ali acima, aumentando suas posições e o varejo, consequentemente, ajustando. Ah, Agências ainda serão fechadas e possivelmente alguns postos, né, algumas posições não terão mais. Então, o que eu trago sempre aqui para vocês é: estudem, busquem crescer, busquem fazer acontecer na carreira de vocês, enxerguem o horizonte, né, sempre estejam procurando olhar o cenário de mercado de trabalho, como que está, para vocês tomarem as melhores decisões, decisões orientadas. Nunca vou dizer o que você tem que fazer, se você tem que ir para o príncipe ou não, porque eu te dou informação e a decisão ela fica totalmente na tua mão, beleza? Bom, antes de a gente terminar esse vídeo aqui, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de comentar aqui o que você achou desse vídeo, compartilhar com seus amigos, compartilhar com uma amiga que precisa ver esse vídeo, recebeu a proposta ou tem curiosidade sobre o Principal. Espero que tenha te ajudado, né? E comenta aqui, eu quero saber a sua opinião, tá bom? Bom, gente, se você quer se preparar, se prepare com a Verts. Valeu, tamo junto!